Vamos falar agora sobre a forma canônica da parábola. Então, a parábola, ela tem aquela definição, né, de que é o conjunto de pontos cuja distância até o foco e a distância até a diretriz, a soma é constante, né? Então, o que nós temos aqui? Temos essa definição aqui, que a parábola, parábola P, é o conjunto de pontos do plano, conjunto de pontos P do plano, tais que a distância de cada ponto P desse conjunto até o foco é igual à distância desse ponto até a diretriz. Então, vamos pensar se nós quisermos falar, se nós estivermos falando aqui da forma canônica. A forma canônica, a gente vai fazer o seguinte: o eixo OX, ele vai coincidir com a reta focal. E o vértice da parábola vai coincidir com a origem dos eixos coordenados. Então aqui a gente vai ter o vértice. E, bom, a gente tem duas situações a considerar, né? O foco pode estar à direita ou à esquerda. Vamos pensar primeiramente que é o caso 1 aqui, o foco está à direita da diretriz, né? Então vamos pensar em foco aqui. Vamos pensar aqui o ponto A, que é a intersecção da a intersecção aqui da reta focal com a diretriz, né? A interseção. Vamos botar assim mais fraquinho aqui. Quem sabe com essa outra caneta aqui, vamos ver. Aqui assim, né? Então, a parábola ela vai fazer um movimento assim, né? Um desenho assim. Então, por exemplo, vamos pensar aqui mais ou menos, fazer mais ou menos um ponto aqui assim que está a mesma distância do foco e da diretriz, né? Então, talvez mais ou menos assim. Então, a parábola, se eu pensar num ponto mais próximo aqui, aqui assim, ou quem sabe mais afastado aqui assim, vai vir mais ou menos para cá. Então, a parábola ela vai fazer esse desenho aqui assim, aproximadamente, né? Muito bem. Então, vamos pensar aqui a partir dessa equação, a partir dessa definição, como proceder para obter a equação da forma canônica da parábola, né? Então, a gente vai começar aqui com a definição, né? Que é que a distância de P até F é igual à distância de P até L, que é a diretriz. Então, aqui, o foco, a gente sabe que essa distância do vértice até o foco a gente chama de P, né? A constante P, e aqui também é P. Então, a distância do foco até o ponto A é 2P. Então, aqui a distância do ponto P, que está aqui, que eu vou chamar de coordenadas x e y. O foco vai ter a coordenada, caso ele esteja aqui no ponto OX, como é o caso aqui, vai ter coordenada, então, P e 0. E aqui o ponto A vai ter coordenadas menos P e 0. Então, aqui, raiz quadrada do ponto P até o foco é x menos P ao quadrado mais y ao quadrado, igual a distância de P até L é a coordenada x do ponto P mais do ponto P grande, né, mais esse P pequeno aqui, né? Então, o valor de P mais x. Mais x. Então, se eu elevar ao quadrado aqui toda a equação, eu vou chegar em x menos P ao quadrado mais y ao quadrado é igual a, então, P ao quadrado mais 2px mais x ao quadrado. X ao quadrado menos 2xp mais p ao quadrado mais y
ao quadrado é igual a p ao quadrado mais 2px mais x ao quadrado. Olha aqui, ó, x ao quadrado vão se subtrair aqui, p ao quadrado vai subtrair com esse p ao quadrado, e eu posso escrever y ao quadrado é igual a 2px mais 2px, que é 4px. Então, essa expressão aqui vai ser a equação da parábola na forma canônica, no caso em que o vértice aqui coincide com a origem e o ponto focal está à direita da diretriz, certo? Então, aqui a gente tem essa equação aqui no livro, né? No caso do ponto focal estar à esquerda da diretriz, a gente tem essa outra equação aqui, ó, vai mudar o sinal. Ó. O procedimento para obter a equação é análogo a esse. No caso da parábola ter o vértice na origem e a reta focal coincidente com o eixo AX, a expressão vai ser x ao quadrado igual a 4πy. Aqui, no caso da função do segundo grau, a gente está mais habituado a uma expressão com essa cara aqui, né? Silenciar meu celular, só um momentinho. Muito bem. E no caso do foco estar abaixo da diretriz e a reta focal coincidir com o eixo AX, a gente tem essa outra expressão aqui. Certo? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Primeiro exemplo aqui, determine a equação da parábola P com vértice V na origem, cujo foco é o ponto 13, 0. Então, exemplo 1, foco 13, 0. Determine a equação da parábola com foco 13, 0. Bom, se o foco é o ponto 3 e 0, então 13 e 0 está aqui. Então, é o caso do vértice na origem e o ponto F aqui no 3, 0, é o caso que nós acabamos de deduzir aqui, né, a equação da forma canônica. Então, na letra A, o P aqui é igual a 3, e a gente já pode escrever, então, que y ao quadrado é igual a 8x, certo? Opa, 8x não. É 4 vezes 3, é 12x, desculpa. Não é 2x, não é 2p, 4p. Né? Enfim, p é 3, 4 vezes 3 é 12, 12x. Tá? Me atrapalhei um pouquinho, mas vamos em frente. Essa é a letra A. A letra B diz ali, assim, caso o vértice seja na origem, o foco seja em 0 e menos 2. Então, foco em 0 e menos 2 está para cá, então quer dizer, é o caso em que a reta focal é coincidente com o eixo AX, o vértice na origem, só que o foco está à direita da diretriz que vai estar para o lado direito aqui do vértice. Então vai ficar y é igual, y ao quadrado é igual a menos 4 vezes p, que é, no caso, p é menos 2, né? Então, p é menos 2 aqui. Então, menos 8y. Opa, eu errei aqui uma coisinha. Vamos de novo. Vamos de novo. Ó. Vamos prestar atenção, né? A letra B do exemplo está dizendo ali o foco é em 0 e menos 2. Quer dizer, como o foco é em 0 e menos 2, deixa eu desenhar aqui. 1, 2, menos 2. Então, ela vai... A reta focal vai ser coincidente com o eixo OY, não com o eixo OX. Então, na verdade, não é y ao quadrado, é x ao quadrado é igual a menos 8y. Certo? Como está ali, escrito ali. Tá? Então, vértice na origem, a diretriz aqui em cima, né? E ela vai estar aqui, nesse jeitinho aqui. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha no exemplo 2. Uma parábola passa pelo ponto 4 e menos 2 e tem vértice na origem. E o eixo AX como reta focal. Então aqui, como a gente não tem o foco, a gente não tem o P, essa distância do vértice até o foco. O que nós temos é um ponto da parábola. Conhecendo a equação e jogando o ponto na equação da parábola, nós conseguimos então descobrir o valor de P, né? Descobrir o valor de P e calcular aqui, obter, quer dizer, a equação da parábola, que é x ao quadrado igual a menos 8y.
Muito bem. E por fim, o exemplo 3, um círculo centrado no ponto C, 4 e menos 1, passa pelo foco da parábola, mostra que a diretriz da parábola é tangente ao círculo. Bom, aqui tem muitas maneiras de fazer isso, né? A maneira que o autor sugere aqui para responder esse exercício é o seguinte. Vamos fazer um esboço aqui para falar um pouco melhor sobre esse exercício aqui. Então, dado o sistema de eixos, está dizendo ali o C é em 4 e menos 1, C que é o centro do círculo. Então, 4. 1, 2, 3, 4, menos 1 aqui. 4 e menos 1. Este é o centro da origem, do círculo. E o círculo ele passa pelo foco da parábola x ao quadrado menos 16y. Então, o foco, ele fica... Bom, o P ali já dá para ver que é igual a 4. Né? Então, a parábola, ela tem a equação x ao quadrado igual a menos 16y. Então, P é igual a 4. E ela está... P igual a 4, ela está com a reta focal no eixo OY e com a concavidade para baixo, como a gente costuma dizer, né? O vértice na origem e o ponto focal, então, vai ser aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 aqui vai ser o ponto focal. Então, o círculo centrado na origem, é claro que a distância aqui, desse ponto aqui do foco até o centro do círculo, é o raio do círculo, né? Pois todos os pontos do círculo têm a mesma distância até o raio, até o centro, e aí o círculo ele vai fazer um desenho assim. Assim, certo? E a reta diretriz aqui da parábola, a parábola então vai fazer um desenho assim, e a diretriz está aqui em cima. Agora, será que essa diretriz tangencia o círculo? Bom, tem muitas maneiras da gente fazer isso, né? Da gente pensar nisso. Se eu pensar aqui que a coordenada x do centro aqui é 4, né? Eu pensar aqui no ponto da reta diretriz que tem x igual a 4 e y igual a 4 também, então aqui é 4, 4. Né? 4, 4. Eu posso, então, substituir esse ponto na equação do círculo para ver se faz parte, se esse ponto faz parte do círculo, né? Então, a equação do círculo de centro em x igual a 4 e y igual a menos 1, a equação do círculo vai ser x menos 4 ao quadrado mais y menos mais 1 ao quadrado igual ao raio aqui, que é 4. Né? Se eu colocar o ponto menos 4 e 0, quer dizer, 0 menos 4 na equação do círculo, ó, 0 aqui no x, menos 4 aqui no y. Né? Então vai dar menos 4 ao quadrado mais menos 4 mais 1, menos 3 ao quadrado. Vamos ver se vai dar certo isso. Vai dar 16 mais 9, que é igual a 25. Né? Então, o raio, na verdade, é 5. Opa, errei aqui. 5 raio. O raio é 5. Então, essa distância aqui é 5. Então, eu coloco aqui a equação, o ponto 4, 4 aqui na equação do círculo. Né? Então, 4 menos 4 ao quadrado, mais 4 mais 1 ao quadrado. Vai ser, então, 0 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Opa, raio ao quadrado, né? 5 ao quadrado. Ok, este ponto pertence ao círculo, portanto, está mostrado aqui que a diretriz tangencia o círculo num único ponto, que é este aqui. Ok? Vamos em frente.